Supervulcões. Os mais perigosos da atualidade. Europa. Parte 2. Supervulcão Santorini, Grécia. O supervulcão Santorini, também conhecido como Thera, é um vulcão ativo que faz parte do arco vulcânico do sul do Mar Egeu ou arco vulcânico helênico. O Santorini está em uma região conhecida como uma das mais bonitas do mundo, a Grécia. Esta região é caracterizada por uma zona de subducção, onde a placa tectônica africana está sendo empurrada para baixo da placa Egeia. Essa interação entre as placas tectônicas gera uma grande quantidade de calor e pressão, levando à formação de magma e, consequentemente, à atividade vulcânica. O supervulcão Santorini é um exemplo clássico de um supervulcão do tipo arco, com uma história de erupções explosivas que remonta a milhares de anos. Uma das erupções mais famosas e devastadoras do supervulcão Santorini ocorreu por volta de 1600 antes do início da nossa era. Essa erupção foi tão poderosa que destruiu a civilização minoica que habitava a ilha de Santorini. A erupção foi tão violenta que lançou uma quantidade enorme de cinzas, lava e rochas no ar, cobrindo a ilha e afetando a região circundante. A cidade de Akrotiri é um sítio arqueológico da Idade do Bronze na ilha grega de Santorini, associada com a civilização minoica e foi descoberta em 1967. Este lugar é um testemunho vivo da destruição causada por essa erupção. Esta cidade foi enterrada sob uma camada de cinzas e lava, preservando ruas, casas e até mesmo pinturas murais. Assim como ocorreu com Pompeia e Herculano na Itália, ocorreu aqui na Grécia, só que é menos divulgada. A perda de vidas, a destruição de cidades e a mudança no clima da região na época levaram a uma grande migração de pessoas para outras áreas do Mediterrâneo. Alguns historiadores acreditam que a erupção do supervulcão Santorini pode ter inspirado a lenda do continente perdido de Atlântida, descrita pelo filósofo grego Platão, pois realmente, algumas cidades desapareceram e outras foram tragadas pelo mar, em tsunamis gerados pela explosão do vulcão. Tudo isto são teorias que se aplicam à ocorrência deste evento. Os cientistas têm estudado a geologia, a química e a física do supervulcão, tentando entender melhor a sua história e o seu comportamento. As análises de amostras de rochas e cinzas têm permitido aos cientistas reconstruírem a história da erupção destrutiva e entender melhor os processos que ocorrem no interior do supervulcão. Além disso, a tecnologia de monitoramento remoto tem permitido aos cientistas vigiarem as atividades do supervulcão em tempo real, permitindo uma resposta rápida em caso de um início de erupção. Atualmente, o Santorini é um destino turístico muito popular da Grécia, atraindo visitantes de todo o mundo, que vêm a este lugar para ver a beleza natural da ilha e aprender sobre a sua história. A sua última erupção consistente durou um mês, foi de 10 de janeiro até 2 de fevereiro de 1950, com atividades explosivas e efusivas, mantendo-se no nível 2 da escala de explosividade VEI. Nos últimos anos, as investigações científicas sobre o Santorini têm sido intensas, pois algumas atividades vulcânicas foram detectadas. No ano de 2025, este vulcão apresentou alguns sinais que podem ser indícios de atividades importantes e críticas. Ocorreram diversos terremotos em sequências, surgiram algumas fumarolas nas encarpas de Santorini, o que fez com que a região inteira fosse evacuada com urgência, pois existia o risco de uma possível erupção, que por sorte não ocorreu. As pesquisas continuam e os cientistas estão em alerta, monitorando este vulcão constantemente, para detectar qualquer ocorrência fora do padrão nesta região. Isto ocorre por diversos motivos e um dos principais é estar preparado para a retirada imediata de um grande número de turistas e moradores, evitando assim um grande acidente. O nível VEI de explosividade deste supervulcão fica entre 2 e 7. Vulcão Fagradalsfjall, Península de Reykjanes, Islândia. A Islândia é um país incrível, possui paisagens deslumbrantes de tirar o fôlego, campos geotérmicos em plena atividade, cachoeiras imensas e espetaculares, impressionantes geleiras, praias congelantes onde blocos de gelo flutuam no mar e enchem a areia como se fossem cristais, tem fontes termais, poços de lama quentes e muitos geysers, que atraem muitas turistas para spas geotérmicos e se tudo isto não bastasse, tem uma grande quantidade de vulcões ativos, onde cada erupção se torna um espetáculo maravilhoso e sem precedentes. A Islândia é dividida ao meio pela dorsal mesoatlântica, onde as placas da América do Norte e da Eurásia se encontram. Esta posição geográfica torna a região um dos lugares mais vulcânicos do planeta. A dorsal mesoatlântica é uma fronteira tectônica divergente, onde as duas placas tectônicas estão na verdade se afastando uma da outra. À medida que se separam, o magma do manto terrestre sobe para preencher a lacuna, criando uma nova crosta e contribuindo para a formação de novas terras.
Este processo é responsável pela atividade vulcânica que caracteriza a Islândia. A Península de Reykjanes está localizada na parte sudoeste da Islândia e é conhecida por sua proximidade com a dorsal mesoatlântica e por fazer parte do cinturão vulcânico mais amplo de Reykjanes, que se estende por toda a península e pelo fundo do mar circundante. Este cinturão é caracterizado por um complexo sistema de fissuras, falhas e características vulcânicas, ligadas a um grande hotspot. O Fagradalsfjall está situado na Península de Reykjanes. Esta é uma região conhecida pelas suas notáveis características geológicas e também pelas atividades geotérmicas, que é quando o magma incandescente encontra com lençóis freáticos, água, gerando vapores sobre alta pressão. O Fagradalsfjall é um vulcão relativamente jovem e ativo, que expele lava do tipo basáltico, caracterizado por erupções efusivas, que produzem lava fluida e arenito basáltico. A sua estrutura é composta por uma série de fissuras e crateras, que servem como canais para a ascensão do magma. O Fagradalsfjall tem uma história que remonta a centenas de anos. Sua última grande erupção havia ocorrido por volta do ano de 1240, durante o período medieval. Naquela época, a erupção foi descrita como uma grande explosão, que lançou cinzas e lava no ar, afetando a vida dos habitantes locais. Com o passar do tempo, o vulcão entrou em um longo período de dormência, durante o qual a vegetação e a fauna da região se desenvolveram, criando um ecossistema diferenciado. Fagradalsfjall tornou-se o centro das atenções globais, quando entrou em erupção em 19 de março de 2021, após ter um forte período de atividades sísmicas. Esta erupção marcou a primeira vez, depois de mais de 800 anos, que um evento vulcânico não ocorria nesta área específica. A erupção em si foi caracterizada por uma grande quantidade de lava, que fluía lentamente para fora da cratera, criando um fluxo contínuo de líquido incandescente. A erupção também produziu uma grande quantidade de gases vulcânicos, que se espalharam pela atmosfera, afetando a qualidade do ar na região. A erupção de 2021 gerou um grande interesse turístico para a região, com milhares de pessoas viajando para testemunhar o belíssimo espetáculo natural. Como a Islândia é um país que tem uma população de aproximadamente 360 mil habitantes, possuindo uma densidade populacional muito baixa, sendo a região ao redor do Fagradalsfjall relativamente remota, com poucas cidades, poucas vilas, tendo sua economia local baseada principalmente na pesca e na agricultura. Estas pequenas cidades, para poder atender ao turismo crescente, tiveram que se adaptar totalmente. Embora as erupções vulcânicas possam representar riscos para as comunidades próximas, a natureza relativamente suave e previsível do Fagradalsfjall permitiu a observação segura à distância. Isto atraiu muitos cientistas, estudiosos, turistas, geólogos e entusiastas da natureza. Todos queriam testemunhar de perto o espetáculo da lava fluindo e o poder impactante da natureza. A continuidade da erupção do Fagradalsfjall gerou um grande impacto ambiental na região, pois a lava e os gases vulcânicos afetaram a vegetação e a fauna local, criando um novo ecossistema. Afetou também a qualidade da água, com a presença de metais pesados e outros poluentes. No entanto, outros benefícios foram gerados para a região, como a criação de novas terras férteis e a possibilidade de desenvolver a geotermia, que é uma fonte de energia renovável. A erupção do Fagradalsfjall também teve um grande impacto econômico na região. O turismo, como mencionado anteriormente, foi um dos setores mais afetados, com milhares de pessoas não podendo viajar para a região para testemunhar a erupção. A agricultura local também foi afetada, com a perda de terras férteis e a necessidade de encontrar novas áreas para cultivar. No entanto, este evento trouxe oportunidades para o desenvolvimento de novas indústrias, como a geotermia e a mineração. A erupção deste vulcão é caracterizada por seu estilo efusivo, onde a lava derretida flui de forma relativamente calma em comparação com outras erupções vulcânicas que são mais explosivas. Devido a este fato, sempre vemos muitas pessoas próximas a estes vulcões da Islândia. A atividade vulcânica em Fagradalsfjall tem uma importância geológica significativa para cientistas e pesquisadores. Ele oferece uma oportunidade única para que se possa estudar os estágios iniciais da formação vulcânica, a dinâmica do fluxo de lava e a interação entre a rocha derretida e a paisagem circundante. Tais estudos contribuem para uma compreensão mais profunda dos processos vulcânicos e podem ajudar a melhorar os modelos preditivos das atividades vulcânicas em ambientes geológicos semelhantes em todo o mundo. O vulcão Fagradalsfjall é um exemplo perfeito de como a natureza pode ser ao mesmo tempo fascinante e implacável, nos mostrando como é importante estarmos preparados para os desafios que ela nos apresenta. O nível VEI de explosividade deste vulcão fica entre 0 e 1. E esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo e interessante sobre os supervulcões. Deixe um like,
para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Deixe um comentário ou nos diga de que cidade do mundo você está nos assistindo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.